Então, pessoal, domingo, dia 3 de novembro, eu aqui gravando o vídeo para vocês. Nós vamos falar sobre o Zema, sobre a opinião dele, o que ele achou dessa reunião dos governadores e o porquê que ele não foi, né? Porque eu fiquei bem preocupado pensando, por que o Zema não foi? Eu queria ouvir o que ele tinha para dizer para aquele bando lá, entendeu? Queria ver ele peitando todo mundo e falando a verdade na cara, do jeitão Zema de ser. Mas vamos ver o que ele tem para dizer e depois eu volto com os comentários. Que guerra se vence com ação e não com debate. E hoje, no Brasil, nós temos aí cerca de 40 mil homicídios por ano. Mata-se muito mais aqui no Brasil do que em muitas guerras. E o que nós temos visto é um governo que tem procurado debater sobre o crime e não combater o crime. Por esse motivo mesmo, eu não fui a Brasília nessa última quinta-feira, porque, inclusive, estive lá no dia 26 de março, junto com os governadores do Sul e do Sudeste, levando propostas concretas que servem para combater a criminalidade. Não tivemos nenhuma resposta depois de 7 meses. E nós temos de começar fazendo o básico. O básico o que é? É colocar atrás das grades aquele que é criminoso. Aqui no Brasil, nós temos criminosos que roubam 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes e continuam soltos. Fazer o básico, na minha opinião, é o primeiro passo. Isso desmotiva a nossa polícia, que prende também 5, 10 vezes e vê o criminoso solto novamente. Isso é uma ducha de água fria no ânimo das polícias. É preciso mudar essa regra, endurecer essa regra. E debate, como eu falei, pouco serve enquanto esse tipo de fato estiver acontecendo. Precisamos também resgatar a credibilidade do nosso sistema judiciário, que ultimamente tem descondenado e condenado pessoas, criminosos, ao sabor das tendências políticas. Dependendo de quem ganha uma eleição, parece que alguns criminosos influentes, alguns figurões públicos, acabam tendo a sua descondenação assegurada, o que é um absurdo, é uma afronta para todos nós. E o que nós queremos também é que o governo federal, em vez de se preocupar muito com os estados, se preocupasse mais com as fronteiras. É através delas onde se entram as drogas, as armas ilegais que são utilizadas pelo crime organizado. Deveria começar a se preocupar em organizar a própria casa. Quem combate o crime precisa ter segurança jurídica. Por isso, eu defendo mais segurança jurídica, mais autonomia para os policiais, que hoje muitas vezes enfrentam dificuldades para abordar criminosos, porque dependendo da abordagem ela pode ser considerada ilegal. Parece mentira, mas é dessa forma que o Brasil tem funcionado. Então o que eu quero é mais ação, é mais atuação e não mais debate. Há 7 meses levamos as propostas e até hoje nenhum avanço. Espero ação, espero resultado. Debate não faz o crime cair. Muito pelo contrário, vai dando tempo para os criminosos se estruturarem, se organizarem cada vez mais. E é isso que está acontecendo no Brasil. Pessoal, eu não vou nem ficar dando muito comentário sobre isso, porque é autoexplicativo aí, né? Ele já falou tudo que deveria falar. Eu vou perguntar para vocês conhecem El Salvador? Já ouviram falar de Nayib Bukele? A imprensa marrom, né? A mídia marrom, o consórcio aí e tal, o pessoal chama ele de ditador de extrema direita, né? E eu vou te falar com você uma coisa, o cara é foda, viu? Olha você ver, há poucos anos atrás, aí, aproximadamente de 8 a 12 anos, El Salvador era considerado o país mais violento do mundo. Se matava mais, lá era praticamente um narco-estado, entendeu? Se matava mais do que qualquer outro lugar no mundo. E olha que lá é pequeno, entendeu? Então, de forma per capita, era o país mais violento, mais inseguro do mundo. Você não deixava seu filho ir na padaria sozinho. Você sabia que não tinha justiça. E lá é o seguinte, era a Câmara dos Deputados, era o Senado, era o Supremo Tribunal, era tudo. Era uma corrupção só. E aí o Nayib Bukele se destacou como prefeito de uma cidade.
Ele resolveu a criminalidade ali naquela cidade. Mas ele entendeu o seguinte, que não adiantava ele resolver o problema daquela cidade, porque vinha criminosos de outras regiões para lá. E isso ia acabar colocando a família dele e ele em risco e outras pessoas também. Então o que ele fez? Se candidatou a presidente, ganhou, fez uma reforma lá, totalmente, diminuiu a quantidade de deputados, a quantidade de senadores, levou o povo para lá, fez o povo não, né? Ele usou o poder da persuasão, ele convenceu o povo de que as mudanças teriam que ser feitas, mas teria que ter o apoio do povo, que sozinho ele não dava conta, não adiantava. E o povo, né, vendo o exemplo que eu tinha dado anteriormente, foi junto com ele e aí obrigou os deputados, né, obrigou entre aspas, né, porque os deputados não querem perder a tetinha deles, então o povo lá fora pressionando, eles tiveram que votar. E aí votaram, aprovaram as leis e foram para leis de combate à corrupção, e aí já eliminou um bocado de deputado, eliminou um bocado de senadores, diminuiu a quantidade de senadores, a quantidade de deputados, foi lá para o Supremo Tribunal e destituiu de cara, se não me engano, 5 ministros do Supremo que estavam envolvidos em corrupção, fez uma limpa e colocou o sistema de votação para juízes. Então, gente, ele resolveu o problema de El Salvador. Claro, o Brasil, a proporção é outra, o nível é outro. A criminalidade aqui é tão violenta quanto lá. Não igual era antes, né? Mas era muito parecido. Aqui se mata mais do que em guerra. Guerra de Israel, lá no Talibã, guerra contra o que tinha. Que coisa. É difícil falar, gente. A gente não pode ficar falando as palavras aqui que o YouTube derruba o vídeo. Então tem que evitar. Então assim, dá para resolver? Dá, mas tem que ter vontade política. Mas para isso nós temos que mudar a nossa mente, entendeu? Nós temos, primeira coisa que uma sugestão, eu acho que cada estado devia legislar sobre o seu sistema judiciário. As leis que prevalecem. Olha você vê nos Estados Unidos, um estado é liberado a droga, no outro não. Num é pena de morte para certos tipos de crime, no outro já não é, prisão perpétua. Num lugar, criminoso, político corrupto, prefeito, vereador e tal, que é corrupto, é condenado, tem um tipo de condenação, no outro tem uma condenação muito mais rigorosa. Cada estado legisla. Isso o que faz? Cria uma identidade para aquele povo. Imagina o Brasil. O estado que pegar... Olha o exemplo nosso de Goiás, né? Goiás era o estado, há 10 anos atrás, 12 anos atrás aí, era o estado mais perigoso do Brasil. Lá era o coronavírus, se matava por nada, era muito violento lá. O Caiado entrou lá e resolveu o problema. Os criminosos de lá foram para o Rio de Janeiro, foram para Minas Gerais, foram para São Paulo, esparramaram pelo Brasil, mas não ficaram em Goiás. Mas entendeu? Mas o que adianta? Tem que combater isso no Brasil todo. Tem que ser no Brasil todo, senão... É o que o Nayib Bukele falou. Na minha cidade eu resolvo, mas e o resto, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham um excelente domingo. Ó, Dr. Sandro Gonçalves, ele conta a história do Nayib Bukele todinho, tem um livro lá, você baixa e paga o tanto que você achar que vale. Dr. Sandro Gonçalves. Vai lá no canal dele que eu tenho certeza que vocês vão gostar. No YouTube, tá? Então é isso. Forte abraço, excelente domingo e excelente começo de semana para todos.